Oi, gente. Então, hoje eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês algumas partes desse livro. Tem sido dias desafiadores por aqui, tenho passado por algumas situações, algumas lutas, né, do nosso dia a dia, e eu venho aqui compartilhar com vocês ensinamentos, aprendizados que eu venho vivenciando no meu dia a dia. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você é capaz de vencer esse momento. Como dizem, né? Tudo passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo passa. Eu sei que quando a gente está assim no meio, né, no olho do furacão, no meio de toda a confusão, de todas as questões que a gente tem para enfrentar na vida, a gente acha que não vai passar, mas passa. E depois a gente consegue viver momentos maravilhosos se a gente se der a oportunidade, se a gente confiar na gente, né? O livro que eu tenho lido e que tem me trazido informações riquíssimas se chama Quero Me Pedir Desculpas por Todas as Vezes que eu me culpei quando não era minha culpa. Esse livro foi escrito por Ian D. Albuquerque. Não é publi, tá? Mas é um livro maravilhoso. Eu conheci o Ian D., esse autor, há algum tempo e eu venho gostando muito dos livros dele. Depois eu vou trazer outros para vocês conhecerem também, tá? E aqui eu marquei algumas frases interessantes, que os textos dele são muito ricos, sabe? E sempre fazem a gente remexer, sabe? Quando um texto remexe com você e te faz pensar sobre coisas que você sempre pensa, analisa e às vezes a gente não sabe externalizar. É isso. Aqui fala assim: o desconforto é o sinal mais claro de que você está em um lugar que não te cabe mais. E é tão interessante, né? Quanto a gente se diminui para caber em lugares que às vezes a gente nem sabe se a gente quer estar ali. Já pensou nisso? Você está assim se esforçando, se diminuindo. Você está fazendo às vezes um esforço sobrenatural para permanecer num lugar onde disseram que você tem que caber. Onde disseram, seja seus pais, sua família, a sociedade, a religião, muitas das vezes, aonde você tem que caber, né? E aí você para analisar e fala, mas eu não estou bem, eu não estou feliz. E ele fala aqui que o desconforto é o sinal mais claro, né? E muitas das vezes o desconforto ele vem em forma física. A gente consegue sentir na pele, na carne, que aquele lugar não é mais nosso, mas a gente permanece. E daí vem a coragem de sair desse lugar, de sair dessa situação, de sair desse relacionamento, desse trabalho, enfim, seja lá o que for. E aí eu sinalizei aqui uma frase muito interessante que ele fala assim: é preciso estar preparado também para a solidão que vem a seguir, né? Após ter a coragem de sair desse trabalho, de deixar essa amizade, de finalizar esse relacionamento, você tem que ter coragem para enfrentar a solidão que vem depois disso. Porque muitas pessoas caem na armadilha de sair de um relacionamento, por exemplo, né? E já entrar em outro. Ainda sem cura, ainda cheio de marcas, cheio de... A gente diz que a gente leva a bagagem, né? Eu tiro a bagagem aqui desse relacionamento ruim e aí eu vou para um novo relacionamento, uma nova pessoa, mas eu levo a mesma bagagem, né? A minha mala tá cheia, tá lotada. E eu tô toda marcada, toda cicatrizada. Na verdade, ainda nem virou cicatriz, né? São feridas abertas que eu vou lá me relacionar com outra pessoa com as mesmas feridas abertas. E é tão interessante pensar sobre isso porque em um mundo onde as relações estão tão líquidas, onde as relações estão tão... mal começa, já termina, né? Onde as pessoas estão se envolvendo sem nenhuma responsabilidade afetiva, sem dar a devida atenção a quem está do outro lado, sabe? Quem é essa pessoa com quem você está se relacionando? Por que você está se relacionando com essa pessoa? Será que o intuito dessa relação é só prazer? Né? É só
o famoso tapa-buraco. Eu não tô legal aqui, eu vou me envolver com essa pessoa e sei lá o que vai dar, né? E é tão interessante porque o outro lado dessa moeda é a gente ficar muito tempo carregando a pessoa com a gente, né? Às vezes você não entra numa outra relação porque você imagina que toda relação vai ser igual àquela que te decepcionou, né? E o tempo de cura, ao invés dele ser um tempo que realmente você vai usar para se curar, ele vira um tempo de postergar uma possível felicidade, porque a gente não se dá a oportunidade, a gente não se permite. E é muito interessante porque quem te decepcionou, quem te enganou, quem te traiu, geralmente já está vivendo. Geralmente já está seguindo em frente. Ainda que a gente esteja ali, né, presa naquela história, sofrendo, imaginando e se questionando o que eu fiz de errado, né? Será que eu não sou suficiente? Será que eu não... Será que eu deveria ter feito isso ou deveria ter feito aquilo? Isso é uma enganação. Isso é uma grande enganação. Na verdade, eu acho que na maioria das vezes, a gente consegue ser o nosso próprio algoz, né? É a gente que se critica, é a gente que se julga, é um grande tribunal onde a gente está se julgando o tempo todo pelo que a gente fez e pelo que a gente não fez. Se fez, fez errado. Se não fez, deveria ter feito. Enfim, a gente nunca acerta, né? Esse é um vídeo de reflexão, né, e de desabafo, vou confessar. Este livro também me fez pensar sobre o quanto o amor próprio, ele te tira das duas ciladas que eu falei aqui, né? Tanto de você se envolver numa relação sem estar nem um pouco pronto para isso, né? Como você não se permitir viver mais nada novo porque você carrega a mala de todo o sofrimento e toxicidade que aquele outro relacionamento te deu. E aí você vai falar assim, bom, mas aí qual é a solução, né? O que eu faço? E eu creio, percebo também, né, nessas leituras e toda a minha busca de autoconhecimento e amor próprio, eu percebo que essas duas palavras são as chaves para a maioria dos nossos problemas, né? Autoconhecimento. Como é importante a gente se conhecer. Eu tenho 41 anos e eu, a cada dia, descubro que ainda preciso conhecer algo mais de mim. E é tão interessante porque eu vivi muitos anos, talvez, voltada para fora, né? Para as outras pessoas, para as minhas filhas, para objetivos profissionais, pessoais, e nada contra, tá? É maravilhoso a gente conquistar o que a gente quer, o que a gente almeja, ok. Mas o quanto isso fez com que eu me deixasse de lado é uma coisa que eu estou percebendo agora, né? Sair sozinha, aprender o que eu gosto, o que eu não gosto, definir se eu quero usar uma roupa assim ou uma roupa diferente, se eu gosto de, sabe, praia ou montanha. É tão interessante porque às vezes a gente se deixa viver num fluxo tão intenso, gente, da vida, né, dos acontecimentos, que a gente não se percebe. E é muito interessante porque você é o amor da sua vida. Você é quem vai se salvar. Não tem torre nenhuma que alguém vai te salvar a não ser você mesma, né? Tem uma frase aí que rola muito na rede social, né? Que é, se você levantar do caixão, o enterro acaba. Então, de igual maneira, ninguém vai vir te salvar, ninguém vai nessa torre te salvar, não vem príncipe encantado nenhum dar beijo na gente, ainda bem que a gente já sabe disso, né? Porque nós somos de uma geração e a sociedade, de certa forma, quer que a gente acredite que sempre vem alguém, geralmente um homem, né? E aí eu tô falando com as mulheres, geralmente um homem, para nos salvar. E não precisa. Esse homem não precisa chegar, você não precisa ser salva, você já está completa em você mesma. Você pode ser o amor da sua vida, você pode ser a sua própria salvadora, a sua própria heroína, a sua própria
provedora. E aí isso te dá liberdade para escolher a pessoa que estará ao seu lado porque você quer e não porque você precisa. E isso é uma quebra de, vamos dizer assim, uma palavra forte, né? Mas de uma maldição, porque antes, as gerações antes da nossa, se mantinham em relacionamentos tóxicos, violentos, por necessidade. E as mulheres, né, nossas mães e avós, viviam anos, décadas em relacionamentos onde elas eram traídas, onde elas eram abusadas, onde elas eram violentadas, agredidas, porque elas não tinham condições de se manter. Porque a sociedade era tão cruel com a mulher, tão cruel, que a obrigava a viver naquele relacionamento, né? A mulher era um objeto, saía da mão do pai e ia para a mão do marido. E dali, daquela mão, ela só saía depois de morta, né? Ou, geralmente, para algumas, quando conseguiam se libertar de alguma forma, elas ficavam marginalizadas na sociedade, né? E hoje a gente tem uma possibilidade de se reinventar, de se refazer, de seguir adiante e de construir o nosso próprio caminho. São muitos desafios, são dias desafiadores. Eu tenho vivido aqui alguns dias bem desafiadores, não vou dizer para vocês que não. Tem dias que eu penso e repenso, né, como vai ser, o que eu vou fazer, mas eu fico muito feliz e contente porque eu me nutro, né? Eu me dou esse amor, como a gente sempre diz, no amor próprio, né, e no autoconhecimento. Eu hoje me conheço para sair sozinha, eu me conheço para saber o que eu gosto, o que eu quero fazer. Eu me levo para tomar café, eu me levo para o cinema, eu saio para dançar com as minhas amigas, eu saio sozinha para ir à praia e é tão bom, é tão bom. A liberdade é diferente da libertinagem, né? A liberdade é algo que não tem preço, de fato. E quando a gente tem essa liberdade, a gente consegue se autoconhecer, né? Se apaixonar pela pessoa que nós somos. Isso é maravilhoso. E eu tenho vivido isso todos os dias. Tem sido muito, muito lindo me reconhecer, né? E é isso, eu queria deixar essa reflexão para vocês. Eu tenho mais um livro também do Yandê e depois eu trago mais algumas reflexões, tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam. E quem quiser esse livro, eu acho que tem na Amazon também. Eu não tenho link, porque eu só gostei dele e resolvi compartilhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Ah, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, curtir o vídeo para ajudar o canal, tá bom? E um grande beijo.